Olá, estudante, seja bem-vindo ao encerramento da unidade 2 da nossa disciplina de Planejamento Estratégico. Eu sou a professora Luísa e no decorrer dessa unidade nós vimos muitos conceitos, conteúdos importantes, relacionados ao planejamento estratégico, e eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa refletir. Para começar, como que a gente pode identificar as forças que impulsionam o nosso sucesso e as fraquezas que exigem atenção? Então, quando a gente olha para a organização, quando os gestores, olham para a organização, é importante, que esses recursos que a organização tem, as capacidades que ela tem, que eles sejam analisados, que os gestores eles possam olhar e verificar como as forças que eles possuem ali nas suas capacidades, nos recursos, elas podem se maximizar, elas podem ser usadas ali como uma vantagem competitiva. De que maneira ela se diferencia daquilo que o concorrente está ofertando. E é muito importante, quando a gente faz essa análise também, que a gente entenda que as forças, e as fraquezas, quando a gente analisa ali enquanto gestor na empresa, a gente precisa entender que não é um olhar apenas do gestor, mas que precisa ser um olhar voltado para o cliente, a forma como o cliente vai ver aquele produto, aquele serviço, aquilo que a empresa vai ofertar e que pode ou não ser uma vantagem competitiva a partir dessas fortalezas, que a empresa tem nos seus recursos e capacidades, e comparado com a concorrência. Então, quando a gente vai olhar o produto que a gente oferta e comparar com o da concorrência, o que eu tenho de diferente? O que eu tenho de melhor no meu produto? E os recursos que eu tenho, a tecnologia que eu tenho, a infraestrutura que eu tenho, e aí comparando com as capacidades que eu desenvolvi, que os meus colaboradores têm de competência, relacionado também à questão da inovação, o quanto que isso vai me diferenciar da concorrência e o quanto que essas questões, esses recursos, essas capacidades vão se tornar ou não uma vantagem competitiva. E que para essa vantagem competitiva ela ser sustentável, esses recursos eles precisam ser valiosos, raros e difíceis de imitar, para que essa vantagem competitiva seja sustentável. Um outro ponto, uma outra questão: quais oportunidades emergem no horizonte e quais ameaças devemos antecipar? Aí a gente está voltando para relembrar então do contexto da oportunidade e ameaça do macroambiente, olhando para o ambiente externo e analisando esse macroambiente em que você vai ter lá variáveis, a PESTEL que a gente fala, que vai lá ter fatores políticos, legais, tecnológicos, econômicos, sociais, ambientais, para que a gente possa analisar essas variáveis desse macroambiente, que são variáveis incontroláveis e que a empresa precisa estar atenta a essas variáveis, porque a partir dessas variáveis eu vou identificar se pode ser uma oportunidade ou uma ameaça para a empresa e de que forma que eu posso aproveitar ali os recursos e as capacidades que eu tenho para aproveitar essa oportunidade, ou que os recursos e a capacidade que eu tenho, as minhas forças, pode ajudar a superar uma ameaça nesse ambiente externo. Então, é estar atento a essas variáveis incontroláveis. Um outro ponto é em relação a como podemos preparar nossas estratégias para enfrentar cenários ainda desconhecidos. Então, como que a gente pode se preparar? A gente tem a ferramenta, cenários,
que ajuda, né, que possibilita olhar para 3 tipos de cenários possíveis. E a gente vai analisar, então, a partir desses diferentes cenários, questões de, mas e se isso acontecer? Como que eu vou agir enquanto gestor? E ter ali, né, estratégias que vão impulsionar, que vão ajudar a resolver situações que podem vir a acontecer. Cenários que eu vou desenhar, né, que podem ser cenários positivos ou negativos, e como que eu vou me adaptar a esse cenário. Então, é importante que a empresa ela tenha consciência de que, né, o ambiente muda o tempo todo. Essas mudanças elas estão cada vez acontecendo em períodos mais curtos, se a gente parar para analisar. Então, mudanças de mercado, de setores, novas formas de se trabalhar, né? Novos mercados que surgem substituindo os mercados como eles eram antes. Então, a gente tem, né, várias empresas que substituíram, que vieram para substituir novas formas, né, de se fazer, de se atuar no mercado. Então, se a gente pega empresas como a Netflix, que veio substituir a forma de você assistir, né, a partir do streaming, Spotify também, o Uber, que veio substituir a forma como se pensava em transporte. Então, a gente tem aí mudanças que impactam esse ambiente e que substituem a forma de se atuar, a forma de se pensar um negócio completamente, eliminando ali alguns negócios, surgindo novos negócios que vêm substituir. E que aí você tem essas mudanças acontecendo num período muito mais curto, né? A gente pensa, o planejamento estratégico ele precisa ser adaptado e precisa ser pensado de maneira flexível. Por quê? Porque essas mudanças estão acontecendo cada vez de forma mais intensa e mais rápidas também. Um outro ponto é em relação a qual é o papel, então, dessa análise dos cenários futuros na formulação de planos robustos e adaptativos. Então, esses planos eles se tornam mais robustos, mais fortes e mais adaptativos a partir do momento que a gente passa a pensar além, eu falo pensar fora da casinha, né? Que é pensar além daquilo que acontece no dia a dia. Muitas vezes os gestores estão ali nas organizações apagando incêndios, resolvendo problemas do dia a dia, resolvendo situações ali, né, que precisam sim ser resolvidas, mas é importante que seja, né, também delegadas alguns problemas, né, que podem ser resolvidos por outras pessoas, para que os líderes, para que os gestores eles possam pensar em estratégias fora daquilo que ele está lidando no dia a dia, olhar para o que está acontecendo, para as novas realidades, olhar para o mercado, olhar para esses cenários futuros, construindo então planos que possam dar conta dessas mudanças, se antecipar a essas mudanças, procurar observar tendências, né? E aí é importante a gente fazer uma diferenciação entre tendência e modismo, porque existem muitos modismos, né? Se for seguir cada modismo que aparece, isso também vai prejudicar o posicionamento da empresa, vai se gastar dinheiro à toa com estratégias que não levam a resultados. Mas tendências é algo que ela vai ser materializando. A tendência ela se materializa, ela vai se tornando ali uma realidade possível e que você, enquanto gestor, precisa estar atento, porque são tendências que vão substituindo aquela forma que estava acontecendo
o negócio que estava sendo atendido o cliente, aquele produto que você estava oferecendo, aquele serviço que você estava oferecendo e que já não está mais resolvendo o problema do cliente, que já não está mais solucionando a dor do cliente e que você precisa então olhar para esses cenários futuros, observando aí essas mudanças, essas tendências e se antecipar, trazendo ali novas soluções dentro desse contexto. E agora eu gostaria de trazer aí as competências da disciplina para que a gente possa entender aquilo que nós trabalhamos, né, na nossa unidade 2, conhecer os aspectos da estratégia empresarial e a análise e diagnóstico do ambiente no processo de desenvolvimento do planejamento estratégico. Então, aqui é a competência, o objetivo que nós trabalhamos na unidade 2 da disciplina, e aqui eu trouxe mais uma competência relacionada à competência ENAD, essa competência que vocês desenvolvem e é relacionada à nossa competência ENAD, que é reconhecer e delimitar problemas e identificar oportunidades, que está relacionado com o que nós trabalhamos nessa unidade 2 da disciplina. E agora eu trouxe essa figura aqui, né, que vai resumir o que nós trabalhamos nessa unidade 2. Então, nós falamos muito a respeito da análise ambiental, tanto do ambiente externo, ou também conhecido como macroambiente, quanto do ambiente interno. Então, no ambiente externo, ambiente geral, nós falamos da importância de olhar para esse ambiente externo, de olhar para as oportunidades e ameaças desse ambiente. Também olhamos para a análise do setor, que está relacionado ao modelo das 5 forças de Porter, então trabalhamos também esse modelo. Trabalhamos o equilíbrio entre oferta e demanda, falamos do ambiente interno e falamos dos recursos, né, da importância dos recursos, da capacidade da empresa. Falamos da cadeia de valor, vimos a cadeia de valor, né? Trabalhamos o modelo VRIO, em que nós falamos da importância, né, dos recursos da empresa, se eles são raros, se eles têm valor e se eles são difíceis ou não de imitar, e é isso que vai dar a vantagem competitiva para a empresa. Falamos de objetivos organizacionais, então os objetivos organizacionais divididos, né, em estratégicos, em táticos, em operacionais. Falamos das metas e falamos também do objetivo maior ali da corporação, objetivo organizacional. Trabalhamos a ferramenta de análise SWOT, que ela vai olhar então para esse ambiente externo, verificando as oportunidades e as ameaças, aqui é uma sigla, né, em inglês, e a análise de cenários, olhando para diferentes cenários, diferentes perspectivas para se preparar. Então, é importante compreender, né, os aspectos do ambiente externo e interno, utilizando a ferramenta SWOT e a análise de cenários, definindo objetivos organizacionais, então, mais assertivos. Então, esse foi o estudo da unidade 2 da disciplina de planejamento estratégico, que nós trabalhamos todos esses pontos referentes à análise ambiental. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima.